aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai analisar o episódio 21 de Banana Fish. Então eu quero pedir, se você, como eu, tá empolgado pela reta final do anime, para saber como vão se desenvolver esses últimos episódios, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises dos últimos episódios. E se você tá triste porque o anime tá chegando ao fim, também se inscreve aqui porque eu tenho alguns projetos envolvendo ainda o tema Banana Fish, de alguns vídeos para trazer depois que o anime acabar. E o episódio 21 ele começa com o Ash acordando no esconderijo do Caim e ele vai até o terraço. Lá o Wade tá olhando um amuleto que ele ganhou da irmãzinha dele quando ele partiu. É um amuleto para dar sorte no amor, na verdade, mas ela não sabia, ela só deu isso pra ele. Então lá no terraço o Wade pergunta pro Ash sobre o homem de cabelo comprido, que seria o Blanca. E o Ash conta pra ele quem o Blanca é e que o Blanca é o cara que ensinou ele a matar, que foi o professor dele durante dois anos por ordens do Golzini, e que também ele é um assassino profissional, depois do Wade acabar fazendo comentário de que ele não parece um homem mau, mesmo sabendo que o Ash tinha fugido naquele momento por causa dele. Enquanto os dois estão no terraço, eles veem o Sing chegando todo machucado. Quando o Sing acorda, ele tá bastante preocupado com o seu pessoal, porque esse pessoal foi capturado e está sendo feito refém pelo Yatlang. Só que o Ash pede para ele se acalmar no momento que ele quer sair correndo atrás do pessoal dele. E o Ash diz pra ele que o Sing já ajudou e salvou ele tantas vezes que agora ele vai fazer isso e que é pro Sing ficar calmo. E o Ash mesmo vai ajudar a salvar o pessoal dele. O Sing ele realmente implora pro Ash que o Ash ajude ele a resgatar o pessoal dele. Então a gente vai ver esse pessoal, esses reféns, os capangas do Sing, que foram feitos reféns pelo Yatlang. E ele tá ameaçando esses reféns, ele mata alguns deles para causar um certo terror e servir como ameaça. Então ele fala diretamente com o Lau. O Lau ele é o melhor amigo do Shorter, aquele cara que ainda não aceita o fato do Ash ter deixado o Shorter morrer, também porque ele não sabe o que realmente aconteceu. E ele também é agora o braço direito do Shin. Ele é como um irmão pro Sing, basicamente. E o Yatlang usa isso para ameaçar o Lau e fazer com que o Lau siga as ordens dele. É basicamente o mesmo tipo de coisa que eles fizeram com o Shorter lá naquela época que o Shorter acabou traindo o Ash. O Blanca depois acaba fazendo um comentário pro Yatlang, ele pergunta o que o Yatlang quer com o rapaz, porque o Yatlang sofreu tanto por causa de sangue e de morte de pessoas que ele ama, e agora ele tá usando isso para fazer outras pessoas sofrerem. Aquilo toca o Yatlang de uma forma que ele logo se revolta e grita com o Blanca, que acaba pedindo desculpas por ter extrapolado no que ele estava dizendo. O Ash conversa com Caim e ele tá realmente arrependido de não ter matado o Yatlang quando ele teve a oportunidade. E logo o Alex entra correndo na sala e fala que eles encontraram os capangas do Sing. E então todos vão até lá, alguns homens do Caim e do Sing junto com o Ash vão até lá para salvar eles. E eles facilmente conseguem salvar o Lau e os outros homens do Sing. Inclusive o Ash logo estranha essa facilidade. Enquanto isso, observando algumas câmeras, a gente tem o Yatlang, o Golzini e também um homem que conversa com o Golzini chamado Coronel Fox. Inclusive ele faz diversas menções ao Ash, chamando o Ash como o seu filho, se referindo ao Golzini, se referindo ao Ash como filho do Golzini. Me dá uma baita repulsa, mas ele continua fazendo esses comentários e elogiando a criação do Ash. Inclusive ele pergunta ao Golzini o que ele está disposto a arriscar para capturar o Ash. Ele diz que tudo, contanto que o Ash saia ileso. O Ash se veste de terno e quando ele está saindo do esconderijo para fazer alguma coisa que ele não comenta com os outros o que é, dizendo apenas que tem algumas tarefas, o Sing aparece e agradece ele por ter salvado seus homens. Inclusive, ele pergunta se o que aconteceu ao Shorter foi a mesma coisa que aconteceu ao Halong, o irmão do meio do Yatlang. Só que o Ash diz que não, porque ele matou o Shorter antes disso. E ele lembra ao Sing que não é pra contar pros homens dele o que realmente aconteceu com o Shorter. O Sing, então, ele começa a se remoer, ele começa a sofrer pelo fato de
que ele não pode realmente contar pro Lau o que tá acontecendo, mas ele realmente não consegue enfrentar o Ash, ele tá completamente, ele tá em uma situação em que ele já não sabe mais o que fazer. O Ash então ele vai ao seu apartamento buscar alguns arquivos e quem tá lá é o Max. O Max alugou um apartamento do lado e quem tá custeando isso tudo é a Newsweek. E o Max conta então pro Ash que ele não foi despedido e ele precisa da ajuda do Ash pra uma coisa. Então a gente vai ver o Ash e o Max conversando em frente a um bar gay. E lá eles estão falando sobre o dono desse bar, que é um cara apelidado de Frog. Ele é o cara meio que responsável pelo Dino pra juntar as crianças que o Dino vai prostituir. E ele conta também que o Papadino ele sempre fotografou secretamente seus clientes, mas ele nunca usou isso como chantagem, porque os clientes dele sempre foram políticos, pessoas da alta sociedade, oficiais do governo, sempre foram pessoas importantes envolvidas com a prostituição infantil, e o Papadino, o Golzini, nunca usou isso como forma de chantagem. Já o Frog foi diferente, ele criou um negócio em cima disso e ele sempre usou essas fotos para chantagear essas pessoas. E o Max meio que chegou a isso, ele tá descobrindo isso, ele quer a ajuda do Ash para conseguir esses arquivos. Então a gente tem uma cena muito divertida entre o Ash e o Max e eles estão entrando nesse bar gay como se fossem um casal. O Max ele tá completamente sem jeito, ele não sabe o que fazer. Mas o Ash diz pra ele continuar porque foi ideia dele e o Ash acaba guiando ele, abraçando. É uma cena muito divertida, o Max ele tá completamente sem jeito. E a cena que deveria continuar divertida, ela chega pra gente uma crítica social bastante forte. Meu Deus, Banana Fish é realmente um anime incrível. O Max ele tá sofrendo porque um cara apertou a bunda dele. O Ash diz pra ele que ele não deveria chorar tanto por causa disso, porque ele só de andar na rua já quase foi estuprado várias vezes. E o Max acaba fazendo um comentário incrível. E ele diz que agora ele entende como realmente as mulheres se sentem e que ninguém deveria ser alvo desse tipo de assédio por causa de sexo. É uma cena, é uma fala incrível, esses quadros são incríveis e eles devem passar despercebido por muitas pessoas, mas eu acho que eles são excelentes na época que a gente vive. Então o Max ele acaba saindo, ele vai no banheiro e nesse momento um homem muito alto e de cabelo grisalho chega e oferece pagar uma bebida pro Ash, que dispensa ele, dizendo que ele tá acompanhado. O Ash não conhece esse homem, mas a gente conhece, é o Coronel Fox, ele tá nesse bar e ele tá olhando o Ash. Quando o Max volta, ele ainda brinca que o Ash pega no pé do Ash, dizendo que o Ash estava seduzindo outros homens, mesmo com ele ali. E nesse momento quem aparece é o tal do Frog, o dono do bar, que é responsável por estar recolhendo as crianças que o Dino vai prostituir. O Ash chega ao quarto do Frog e rende ele com uma arma. Então ele manda o Frog entregar para ele as fotos, mesmo ele mentindo, dizendo que ele já não tem mais. O Ash começa a insistir, aponta a arma na cabeça dele e ele começa a falar que ele lembra ainda do clique das câmeras enquanto aquele monte de homem nojento estava em cima dele. O Ash ele começa a lembrar daquilo, entra numa espécie de transe e acaba quase atirando no Frog. Se o Max não entra e impede ele ia acabar atirando por lembrar daquelas coisas. É uma cena, um quadro extremamente repugnante, porque a gente vai ver o Ash criança com lágrimas nos olhos e aqueles homens em cima dele. É muito triste essa cena do Ash tendo lembrado disso. E o Frog ele acaba aceitando, ele entrega todas as fotos e pede pro Ash não contar pro Golzini. Ele diz que inclusive as fotos que tem ali tem as fotos do Ash também. Assim que o Ash e o Max saem dali, quem aparece na porta é o Coronel Fox e ele pergunta pro Frog o que ele estava conversando com o Ash. O Max, o Ash e o cara que trabalha com o Max, eles estão olhando os arquivos e eles ficam extremamente enojados com aquelas fotos. O Ash ele se recusa a ver, inclusive. Eles então prometem ao Ash que eles vão garantir todos os direitos desses meninos e que eles vão ser protegidos. Só que o Ash pede para eles usarem apenas as fotos dele, já que agora ele é teoricamente um homem morto. É isso que está registrado, que o Ash é um homem morto. Então ele pede para usarem apenas as fotos dele, para não prejudicarem ainda mais essas crianças. E nesse momento o Max se sente extremamente tocado por aquilo. Ele acompanhou todo esse sofrimento do Ash, ele sabe o que realmente o Ash passou. Então quando ele pega as fotos do Ash na mão, ele pega um isqueiro e bota fogo nelas.
e ele diz pro Ash que é pra ele esquecer aquilo, porque ele sabe que se ele pudesse, se ele não estivesse passando o que ele tá passando agora, ele realmente já teria esquecido tudo isso. E que nada mais disso, o passado dele, esse passado que ele viveu sendo uma criança prostituída, aquilo já não controla mais ele, aquilo já não tem mais domínio sobre o futuro dele. Essa cena só prova o quão incrível o homem que o Max é, lembrando, fazendo isso pelo Ash, colocando o bem-estar do Ash antes de qualquer tipo de coisa. O Ash tá vendo uma notícia sobre a morte do Frog e o Caim chega e começa a conversar com ele. Então o Ash fala pra ele tudo o que ele estranhou sobre o lugar em que os chineses, os amigos do Sing, estavam presos. Ele fala que é muito estranho, que foi tudo muito fácil e que se aquilo era uma armadilha para tentar capturar o Sing, ela foi muito mal feita porque tinham muitos poucos homens lá. Isso deixa o Ash e o Caim bastante intrigados. E nesse momento um dos homens do Caim chega e diz que um dos seus outros homens foi ferido. Eles pegaram ele, homens de terno branco apareceram e atiraram nele, e o Caim percebe que foram os homens do Golzine. E ele recebe a informação de que outros homens dele também foram atacados em um dos seus esconderijos. Na hora, o Caim parte para cima do Sing, ameaçando ele, dizendo que é bom os homens dele não terem entregado os homens do Caim, não ter contado quais são os seus esconderijos. Só que o Ash logo para ele. Quando as outras pessoas saem dali, o Ash diz para ele não contar isso para ninguém, que é apenas uma suposição, que é para manter entre os dois isso. O Ash e o Caim vão verificar o lugar onde os homens do Caim foram atacados, e quando eles estão lá, alguns homens chegam e cercam eles e começam a atirar neles de tudo quanto é lado. Só que depois que eles matam alguns dos homens do Caim, eles logo recuam, e isso deixa o Caim e o Ash extremamente intrigados. O Ash entra em contato com um dos conhecidos dele, aquele cara que vendia armas para ele, e ele pede para ele fazer uma pesquisa com algumas digitais que o Ash tirou de um dos caras que ele conseguiu matar. Então o Caim recebe um telefonema de um dos seus homens e é para ele ir em algum lugar ver que alguma coisa muito séria aconteceu. E chegando lá, a gente vai ver um corpo de um dos seus homens retalhado. Aparentemente os braços dele foram arrancados. É uma cena diferente de como acontece no mangá, porque no mangá a gente vai ter esse homem da mesma forma, só que com as tripas, com a barriga aberta e as tripas todas de fora. E também não é um dos homens do Caim. Aqui, se eu não me engano, no mangá é um dos chineses que tá dessa forma, que foi deixado lá como uma forma de ameaça. E isso deixa o Caim completamente revoltado, porque esses homens parecem estar brincando com eles. Então o Ash recebe uma ligação sobre a pesquisa que ele pediu para aquele cara fazer, e ele vê que os homens que estavam perseguindo eles são soldados que aparentemente já estão mortos. Eles morreram tipo em 2004, em torno de 14 anos atrás, e isso deixa ele mais intrigado ainda. Ele percebe que o Golzine contratou mercenários, ex-soldados, caras preparados. E quando ele tá fazendo essa pesquisa, ele tá mostrando alguns resultados, ele vê a foto de um homem chamado Edward Fox, que seria o comandante desse grupo de soldados, e ele reconhece o homem do bar, o cara que cantou ele, que ofereceu uma bebida pra ele. Na hora ele se toca de que o Max pode estar em perigo. O Max vai visitar o seu amigo, aquele que ajudou ele com os dados, o cara do New Weeks. Só que lá ele é atacado, e quando o Ash aparece, o Ash salva ele e eles entram no apartamento. E ele conta pro Max que os caras vieram lá atrás dos dados que o Ash e o Max conseguiram pegar do Frog. Na hora o Max conta que esses dados eles estão guardados em um cofre no banco, e o Ash pede pra ele tomar cuidado, pra ele se esconder com eles, com o Ash, o Caim e os outros, e que é pra ele pedir pra alguém proteger a família dele. Então a gente vai mudar para uma cena que é a Jessica chegando em um apartamento, e o Kong e o Bones abordam ela justamente para querer ajudar ela, só que ela na hora fica preocupada, ela ataca eles e ameaça eles com uma arma que eu não sei de onde é que a Jessica tirou uma arma. Isso é muito estranho, mal explicado, mas tudo bem, porque talvez eles não tenham adaptado isso direito para esse tempo. E o Ash aparece e explica para ela mais ou menos o que está acontecendo, e levam ela também pro esconderijo do Caim junto com os outros, onde ela vai acabar ficando mais segura. Quando a Jessica chega no esconderijo, ela é extremamente querida quando ela vê o Wade.
Só que quando ela vê o Max, ela fica extremamente irritada. O Max pergunta do Michael, do filho deles, e ela explica que ele estaria muito mais seguro com a irmã dela, com quem ela deixou, e que ela não ia aceitar que ninguém diferente protegesse ela, e por isso ela decidiu ir até lá. Então a gente tem uma clássica briga de marido e mulher, que é uma cena bastante divertida, de onde o Wade e o Ash ficam assistindo aquilo de longe e começam a pensar que eles nunca vão querer casar. Então o Max conta tudo sobre Banana Fish pra Jessica, que fica bastante impressionada e também preocupada, e ainda ela fica olhando o quão bonito o Ash é. No meio da noite, o Ash ele tá tentando buscar uma solução, pensando em como o Fox e os homens dele vão agir daqui pra frente. E o Ed chega e durante essa conversa que os dois estão tendo, o Ed tá meio preocupado e começa a conversar com ele. O Ash conta tudo que ele descobriu sobre os homens que o Golzini contratou e tudo mais. E o Ed tenta ajudar ele a buscar uma solução. E em meio a essa conversa, o Ash acaba percebendo que eles estão buscando agitar os líderes, buscando coisas que vão diretamente atacar os líderes envolvidos, como o Shin, o Caim e principalmente o Ash, buscando atacar os pontos fracos para ver como os seus líderes iriam reagir. E isso dá ao Ash uma ideia de como o Coronel Fox vai agir dali pra frente. Nas próximas cenas a gente vê que o Ash acertou em cheio. O Coronel Fox juntou os homens dele e começou a cercar o pessoal no esconderijo. Só que o Ash já traçou um plano que envolve o Shin e os seus homens levarem a Jessica e o Wade em segurança pelos esgotos, enquanto outros grupos, com o Ash e o Caim, vão lutar e distrair os homens do Fox. E eles combinaram de se encontrar em 48 horas no pier. Em meio a essa luta toda, o Max ele acaba sendo capturado e o Coronel Fox usa isso para obrigar o Ash a se entregar. Ele oferece essa troca, a vida do Max pelo Ash. O Ash acaba cedendo e nesse meio tempo a Jessica, que estava fugindo pelos esgotos, volta porque ela diz que infelizmente ela ainda ama aquele homem e ela não consegue fugir, sair dali, se sentir bem com isso, sabendo que o Max está correndo tanto risco. Então ela volta correndo pra lá e o Wade acaba seguindo ela, assim como o Shin e os outros homens. Inclusive a gente vai ver uma Jessica muito forte, armada, correndo pra ver o que tá acontecendo, correndo pra tentar salvar o Max. Então logo que todos chegam ali por perto, eles vão ver que o Ash se entregou e é por aí que acaba o episódio. Antes da gente prosseguir, eu quero dar um aviso para vocês. O episódio 22, ele tem uma tendência a ser um dos mais cruéis episódios de todo o anime, porque no mangá acontece uma passagem envolvendo o Ash que é extremamente cruel e pode servir de gatilho para muita gente. Então eu já deixei essa mensagem no meu Twitter e eu volto a dizer aqui em vídeo. Se você não conhece a história do mangá, se você nunca leu o mangá e você tem uma cabeça um tanto sensível, se você pode se abalar sentimentalmente de forma muito fácil, ou essas coisas que acontecem com o Ash podem servir de gatilho pra você, você pode me procurar em qualquer rede social e lá no meu Twitter, no meu tweet fixado, tem alguns links, alguns arrobas de outras pessoas em quem eu confio, eu sei que conhecem a história, que podem ajudar também. Se você estiver muito preocupado com isso, você pode me procurar nas redes sociais e perguntar sobre o que acontece. Eu vou te dar o mínimo de spoilers possível, mas para evitar qualquer tipo de sofrimento daqui pra frente, porque o mais importante de tudo, em meio a toda a nossa diversão com Banana Fish, é manter a nossa saúde mental de uma forma inabalável, e eu não quero que a diversão seja estragada para vocês. Pode ser que eles mudem tudo, pode ser que isso não te afete muito, como pra mim, eu realmente passei por isso de uma forma completamente lesa, aquilo realmente não me atacou, não serviu de gatilho de forma nenhuma, mas a gente é pessoa diferente, então leve isso em consideração, preocupe-se com isso e não deixe de me procurar se você achar que isso pode ser um gatilho pra você. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, deixe seu comentário sobre esse episódio, como você está se sentindo nessa reta final, quais são as suas expectativas para os próximos episódios, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!